Hoje é sábado, 22 de junho, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O Botafogo entra em campo hoje às 16 horas contra a equipe do Criciúma, jogo que acontecerá em Criciúma, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória fará com que o Botafogo durma na liderança do Campeonato Nacional e amanhã, se o Flamengo não vencer a equipe do Fluminense e o Palmeiras, caso vença com saldo de gols inferior ao do Botafogo, o Glorioso reassumirá a dianteira da tabela. Mas como a gente vem falando aqui no canal durante um tempo, o negócio é ficar no bolo e com certeza, vencendo o jogo de hoje, o Botafogo continuará ali no topo da tabela. Tudo, mas tudo mesmo a respeito de Botafogo e Criciúma dentro desse nosso pré-jogo. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Amigões, você pode palpitar hoje no jogo do Botafogo lá na Parimat, principalmente também com palpites na Copa América e também na Eurocopa. O Brasil estreia na próxima segunda na Copa América e você tem ali as melhores odds do mercado com a Parimat. Se você ainda não fez o cadastro, vou deixar o link aqui no primeiro comentário com cupom sorte para você ganhar bônus no seu primeiro depósito. E também, fazendo cadastro na promoção da Copa América e também da Eurocopa, você pode concorrer a uma viagem para Miami e mais R$100 mil. É isso mesmo, gente. Essa promoção da Parimat tá dando o que falar. Entre agora, faça o cadastro. Link no primeiro comentário e, claro, cada cadastro vocês ajudam o canal do TF. Hoje, às 16 horas, lá em Criciúma, o Botafogo jogará mais uma partida fora de casa no Campeonato Brasileiro contra um dos times que vai brigar na parte de baixo da tabela. E com todo respeito à equipe de Santa Catarina, se o Botafogo pensa em título ou pensa em ficar sempre na parte de cima da tabela, o que tem que ser feito dentro de campo é buscar uma vitória, é buscar um resultado positivo. Mesmo se o técnico Arthur Jorge poupar peças importantes, o Glorioso tem mais time que a equipe de Santa Catarina, que muito possivelmente vai tentar jogar ali na transição esperando um erro do Botafogo, assim como a equipe do Atlético Paranaense fez na última quarta-feira no estádio Newton Santos. O técnico alvinegro tem dúvidas, já que muitos jogadores estão desgastados fisicamente. Por exemplo, você não sabe se na lateral direita ele terá Damian Soares ou o Matheus Ponte. Se na zaga ele vai dar uma segurada no Bastos, que tem jogado muitos jogos consecutivos. Se na lateral esquerda o cuiabano será poupado. Marçal, de repente, pode ganhar uma nova oportunidade ou o Hugo. No meio campo, você tem ali sempre aquela dúvida do primeiro volante. Gregory ou Danilo Barbosa, ou quem sabe, os dois juntos. Nas beiradas, o Luiz Henrique sentiu um incômodo na coxa. Será que o Luiz Henrique vai para o jogo? Não sabemos. Tiquinho Soares foi relacionado depois de algum tempo. Começará o jogo no time titular ou vai começar no banco de reservas? Então, são algumas dúvidas que o técnico Arthur Jorge tem. Mas o Botafogo tem que entrar em campo com a certeza de que tem mais time e tem tudo para conseguir mais um êxito no Campeonato Nacional. O jogo de hoje será transmitido pelo PFC, é a primeira partida da rodada do Campeonato Brasileiro. Quem vai apitar o jogo é o Luiz Flávio Oliveira. A arbitragem que vai gerar polêmica, já que é um árbitro que nunca sai com nota 10. Ele sempre tem alguns momentos ali bem polêmicos em suas partidas. Mas o Botafogo tem que ter a concentração para chegar em campo e conseguir uma grande vitória neste jogo pelo Campeonato Brasileiro. Para falar sobre o nosso adversário na partida de hoje, chamo o Léo Dantas. Fale aí, Léo. Oi, Thiago e pessoal do canal, tudo bem? Vamos falar do Criciúma, adversário do Botafogo nesse sábado pelo Brasileiro. A equipe catarinense está em 14º lugar, está ali na briga contra o rebaixamento, 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Tem só 8 jogos, o que, claro, desequilibra aí a questão dos números em relação ao todo, porque a maioria dos times já tem 10 partidas realizadas. Mas gols pró e gols contra são fora da curva, e aí esses números querem dizer alguma coisa. O time fez 14 gols, é o terceiro melhor ataque do Brasileirão, atrás de Flamengo e Botafogo, mas tem a 4ª pior defesa da competição. Devendo o jogo, dá pra ver então que é um time que não abdica de atacar, mesmo tendo o elenco com suas limitações, com orçamento reduzido, mas que acaba ficando muito exposto, com a defesa sendo bastante pressionada e, de fato, tomando muitos. O momento do Criciúma não é dos melhores, apenas 2 vitórias nos últimos 11 jogos, e em casa o time ainda não ganhou no Campeonato Brasileiro. Um jejum de 6 partidas, a última vez que o Criciúma ganhou no Heriberto Rios foi dia 24 de março, ainda pelo Campeonato Estadual. Analisando taticamente o Criciúma, começando pela defesa, é um time que sofre muito mais ataques pelo lado esquerdo. Isso tem um pouco a ver, principalmente nas 2 últimas partidas, com o Trauco, lateral esquerdo, peruano, ex-Flamengo,
está agora no Criciúma, foi titular nas 2 últimas partidas e acabou criando mais corredor por ali do que o titular anterior, que era o Marcelo Hermes, que também avança vez ou outra, mas consegue segurar um pouco mais e dar menos esse corredor. O Trauco tem muito mais veia ofensiva pela questão da idade, já vai vivendo aquele momento quase que de uma transição de lateral para meia esquerda, para ponta esquerda, muito parecido com o Marcelo, né, do Fluminense. Nos últimos jogos tem jogado um pouco mais adiantado. E aí falta recomposição, falta alguém ocupar aquele espaço. Então, se o Trauco for titular nessa partida, abre-se um pouco mais de espaço para que o ataque direito do Botafogo tenha o corredor. A prospecção dos setoristas do Criciúma é que o Marcelo Hermes retorne à posição como titular. Então deve diminuir, mas não acabar esse espaço que aparece ali pelo lado esquerdo. Criciúma, que é de forma geral, não só pela esquerda como pela direita, um time muito mais vulnerável pelos lados, e pelo lado direito é o Jonathan, ex-lateral do Botafogo, naquela Série B de 21, e por dentro é um time muito mais consistente. É raro você ver o adversário atacando, construindo pela zona central de campo e levando perigo para o Criciúma. E acho que isso não tem só a ver com os dois laterais de forma individual, tem a ver com o todo também. O Criciúma é o time mais velho do Brasileirão, tem a maior média de idade, 31 anos, tá? É inclusive mais velho do que o Fluminense, está à frente do tricolor das Laranjeiras nesse quesito. Então isso ajuda a explicar que em alguns momentos falta essa recomposição, aparecem alguns buracos na defesa e pelos lados, né, em que o jogo flui com um pouco mais de velocidade por parte dos pontas do time adversário, o time do Criciúma acaba tendo essa dificuldade defensiva. O time do Criciúma, em alguns momentos faz uma linha de 5 até. Acho que até para tentar compensar isso de alguma maneira. Quem recua em alguns momentos é o Newton, que não vai jogar contra o Botafogo, é jogador do Alvinegro, mas normalmente quem faz essa função é o Newton. Vamos ver quem vai fazer nessa partida especificamente desse sábado. Essa necessidade de trazer um volante para tentar transformar a linha de 4 defensores numa linha de 5, para tentar ajudar um pouco mais na questão defensiva, faz com que o Criciúma jogue muito numa linha baixa. Então ele atrai o adversário para o seu próprio campo, mas com muitos jogadores dentro da área, quando consegue de fato fechar uma linha de 5 jogadores, não aparece espaço dentro da área. Então você está perto da área, mas não consegue penetrar ali. Qual a melhor solução? Chutar de média e longa distância. O Criciúma é um time que concede muitos chutes de média e longa distância. Não é uma arma muito usada pelo Botafogo, infelizmente, embora tenha bons chutadores. Se conseguir caprichar, e essas chances devem aparecer, fica aí uma possibilidade também. Outra possibilidade para o Botafogo é a bola aérea. O Criciúma tem esse problema, tem sofrido muito nesse tipo de jogada, sofreu gols nas últimas rodadas. Dei esse alerta contra o Atlético Paranaense e o gol saiu assim. Pode acontecer contra o Criciúma também. Pensando agora o Criciúma no ataque, é um dos raros times do Brasileirão que joga no 4-4-2, com 3 volantes, um meia e 2 atacantes, pensando de forma geral, na teoria da escalação ali, né, da função raiz de cada um desses jogadores. Mas aí é claro que conforme o jogo vai passando, esses caras vão se movimentando dentro desse esqueleto, digamos assim, de formação tática do time do Criciúma. Uma dessas variações que influenciam no ataque é que um desses 3 volantes, em alguns momentos, vira um segundo meia. Essa função normalmente é do Ronald. Então, o que eu chamo de T inverso, né? 3 numa primeira linha de volantes e mais um meia um pouco mais à frente. Isso pode virar um quadrado para que você tenha mais uma pessoa tentando de alguma maneira ajudar na criação, ou até esse cara sendo o responsável pela criação quando o meia, que estaria à frente desses 3 volantes, encosta ali nos atacantes nos raros momentos em que o Criciúma está com volume de jogo e ataca com 3 jogadores, né? Os 2 atacantes, que tem sido nas últimas partidas o Arthur Kaique e o Bolassi, junto com esse meia que está chegando para encostar, aparecendo um pouco mais na área, que pode ser o Marquinhos Gabriel, pode ser o Mateuzinho. Mateuzinho é o titular mais constante, mas o Marquinhos Gabriel acabou aparecendo mais nas últimas partidas. Lembra lá quando eu analisei a defesa que eu falei do time com uma linha um pouco mais baixa? Acaba abrindo um espaço muito grande com a linha de defesa, os volantes que ajudam e os caras que estão lá na frente. E como a gente tem o meia que vai encostar no atacante, um volante que vai subir de posição também para tentar encostar nesses caras para virar o criador, fica pouca gente para construir o jogo ali por dentro. Então, a principal solução ofensiva do time do Criciúma é a transição, é esticar a bola, é lançamento, bola longa, contra-ataque. É a grande arma do time do Criciúma. E embora o Bolassi seja o cara mais folclórico desse time, aparecendo em rede social, um nome estrangeiro, chegou com muita pompa, quem recebe a maior parte desses lançamentos e tem sido até mais decisivo é o Arthur Kaique, não o Bolassi. Então é importante ficar de olho, porque ele é o destino da maior parte das jogadas ofensivas
do time do Criciúma. E por fim, não é sempre, mas em alguns momentos acontece, o Criciúma tem a chegada de um volante. Quando consegue ficar com a bola, em vez de só contra-atacar, nos raros momentos em que consegue construir as suas jogadas, em alguns momentos a gente tem esse volante chegando. E normalmente esse volante que chega é o Barreto, ele jogador do Botafogo também, já fez um gol inclusive contra o Atlético Paranaense. Tem lá o seu momento de aparecer ali mais perto da área para uma finalização, até entrando na área para finalizar mais perto do gol. Enfim, não é uma coisa que acontece muito, mas é bom ficar de olho. Essas infiltrações costumam pegar os adversários de surpresa, e é bom o Botafogo não ficar correndo o risco de lei do ex com o Barreto, na verdade. Bom, essa é a análise do Criciúma. Bom sábado, bom jogo para todo mundo. Um abraço. Valeu, Léo, por sua participação. Obrigado novamente por trazer detalhes importantes em relação a um adversário do nosso glorioso neste campeonato brasileiro. Você vai deixar seu like, vai se inscrever no canal. Lembrando que hoje às 18 horas estaremos aqui com a equipe do canal do TF, trazendo todos os detalhes de Botafogo e Criciúma, partida da 11ª rodada. Espero que seja para a gente comentar aqui sobre mais um êxito do glorioso do campeonato nacional. Para contar um fato histórico, chamo o Leozão, Memória Alvinegra. Fala aí, Leozão. Fala, TF, fala, torcedor ligado aqui no pré-jogo. O Botafogo vai até Santa Catarina enfrentar o Criciúma pelo Brasileirão para se manter ali naquele bolo interessante, o bolo dos clubes que disputam o título brasileiro. O Glorioso e o Tigre se encontram em jogos oficiais desde 1988 pela Copa União, mas em 1981 teve um amistoso no Heriberto Rios. Esse foi o primeiro encontro entre as duas equipes, que terminou 3-2 para o Botafogo, de Mendonça 2 vezes e Gerson. Não confundir com o Canhotinha. É o Gerson com J. Contando esse amistoso, são 15 jogos com 7 vitórias do mais tradicional, 4 empates, 4 derrotas. Entre essas 7, destaque para 2013. Saímos atrás no placar logo aos 3 minutos, mas conseguimos encontrar força para a virada num jogo de muita trocação. Com gols de Otávio e Elias, 2-1 para o Fogão. O detalhe mais marcante fica para o gol do Elias. Que gol! Um dos mais bonitos que eu já vi e acho que um dos mais bonitos que o torcedor alvinegro já viu do nosso Botafogo. Nos acréscimos das partidas, nós já vimos vários. Na rodada anterior, o Bastos marcou nos acréscimos, mas o do Elias a gente só vai ver na próxima geração. Aos 46 minutos, o Bota recuperou a bola após um escanteio do Criciúma, saiu em velocidade num contra-ataque de Almanac e o camisa 39, depois de atravessar o campo inteiro, aproveitou o cruzamento de Edilson com um golaço, uma meia bicicleta épica que deu a vitória para o nosso glorioso. Os jogos no Heriberto Rios normalmente são duros e com a pressão do torcedor carvoeiro por lá ainda fica pior. Mas que o filme de 2013 se repita, o filme de vitória, não o filme do drama que a gente viveu naquela partida para conseguir o resultado já nos acréscimos. Grande abraço para vocês, valeu, fui! Valeu, Leozão, valeu, Léo Dantas, obrigado por suas participações. É ter concentração, é você não dar mole, é um jogo em que se o Botafogo abre 1-0, tem tudo para conseguir uma vitória até certo ponto mais tranquila, porque você vai tirar a equipe de Criciúma de uma zona de conforto. E é aquilo, né? Você tem mais time e tem que mostrar isso dentro de campo. Não adianta o Botafogo ter um elenco forte, ter um time forte, se dentro de jogos em que você é superior ao adversário, não consegue uma vitória. Mas respeitando sim e respeitando sempre a equipe de Santa Catarina. Meus amigões, minhas amigonas, beijos, fiquem com Deus, tamo junto. Volto às 18 horas com a nossa live pós-jogo. Palpitem aqui embaixo quanto vocês acham que será o jogo de hoje. Valeu, gente. Juntos e fui! Fogo neles, valeu!